Bom dia, Diego. Obrigado pelo convite. Como bem dissestes, ontem foi um dia de grande comemoração para os curumins de todas as florestas brasileiras. O morgado mal, o morgado dos demônios da destruição foi derrotado. Mas como que nós vamos olhar o futuro, né? O novo ministro, não quero colocar nenhuma dúvida sobre as boas intenções dele, mas é uma pessoa que vem do setor rural. Ele trabalhou durante mais de cerca de 20 anos, eu creio, como na sociedade rural brasileira. Não que todos os ruralistas queiram a destruição, mas a sociedade rural brasileira que sempre apoiou o ministro Ricardo Salles. Inclusive, naquela questão da passagem da boiada, foi a sociedade rural brasileira que aplaudiu. Então, a perspectiva não é tão boa assim, porque, naturalmente, quem dita essas questões com relação ao meio ambiente é o presidente Jair Bolsonaro. E, desde antes da eleição, ele sempre se opôs a essa questão de monitoramento do meio ambiente, atacou fiscais do IBAMA e nunca apresentou uma política de preservação do meio ambiente. Inclusive, a criação do Conselho da Amazônia foi um fracasso total. Pois é, ô Ricardo, eu queria falar aqui com o senhor sobre o ex-ministro agora, Ricardo Salles, falar um pouco sobre ele. Bom, ele ficou conhecido como o ministro da boiada, diante daquela declaração que veio a público de passar a boiada, aproveitar que a imprensa toda estava tratando aí com um olhar atento para a Covid, para passar a boiada, mudar todas as regras. E eu pergunto para o senhor como o Ricardo Salles vai ficar conhecido na história. Que legado que ele deixa, como é que ele vai ser lembrado daqui para frente? Bom, ele vai ser sempre lembrado como o antiministro do meio ambiente. Ele foi colocado lá nessa posição não para coibir o desmatamento da Amazônia e de nossos outros biomas, mas para retroagir em todas as ações que tinha o Brasil, o enorme protagonismo que tinha o Brasil na questão ambiental, para retroagir em todas essas ações. Né? Foram mais de 50, cerca, aliás, de 57 regras, decretos, etc., que ele desmontou completamente. Não só na Amazônia, nós sabemos no caso dos manguezais e outros biomas. Então, ele vai ser relembrado como aquele que foi colocado para destruir a política ambiental brasileira, que era tão respeitada internacionalmente. Investigações que ele está respondendo, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Como é que o senhor está acompanhando todas essas investigações aí sobre o comércio de madeira, né, para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, como é que o senhor vê tudo isso? Quando eu tive o debate com o ministro Ricardo Salles na G1 em agosto de 2019, logo após o debate, o Marcelo Brito, que era então presidente da Associação do Agronegócio Brasileiro, que participou do debate, disse a ele, Ricardo, eles são conhecidos, né? Disse, Ricardo, vocês têm que mudar totalmente a política ambiental, senão vocês vão prejudicar fortemente a exportação do agronegócio brasileiro. O ministro Ricardo Salles respondeu, para minha surpresa, inclusive na frente da Renata Lopretti, o seguinte, ele disse, Marcelo, tu sabes bem que não podemos fazer isso, porque o presidente Bolsonaro foi eleito com 100% de apoio dos madeireiros e mineradores da Amazônia. E agora nós estamos vendo a consequência. Eu pensei que era só uma questão eleitoral, mas nós vemos que o envolvimento, infelizmente, era mais profundo. Vamos falar um pouco sobre o novo ministro que assume a pasta, então, Joaquim Pereira Leite, né, que era da Secretaria da Amazônia, Serviços Ambientais, e é muito ligado também ao setor rural, né, Ricardo? Ele é ligado, eu não o conheço bem, quando ele foi agora nomeado ontem, eu procurei ler algumas coisas sobre ele, eu sei que ele teve uma atuação, a atuação dele tem sido principal para o pagamento dos donos, proprietários de terra que protegem o meio ambiente, esqueci o nome, compensações ambientais, é que ele tem atuado, né? Eu nunca vi dele nada escrito.
A formação dele é simplesmente um administrador de empresa, nunca trabalhou no negócio. Eu, inclusive, não creio que ele entenda muito da Amazônia, né? Mas, pelo menos, o que me dizem os que o conhecem é que ele, pelo menos, não é tão agressivo e antidemocrático como o ministro Ricardo Salles. Ainda há essa questão toda no trato, né, com o ex-ministro Ricardo Salles também. O senhor falou um pouco na tua primeira abordagem sobre a população indígena, sobre os povos indígenas que comemoraram, não é? Queria que o senhor comentasse um pouco a atual situação dos povos indígenas aqui no país diante da política ambiental que foi implementada no governo de Bolsonaro, sobretudo com o ministro Ricardo Salles. Terrível, né? Vocês se lembram que já antes da posse, o presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, fazer um comentário aqui, nessa questão ambiental, ninguém pode dizer que ele enganou os eleitores. Ele está fazendo o que ele disse que iria fazer. Infelizmente, nós votamos numa pessoa já que entrou com ideias terríveis com relação à questão do meio ambiente. A questão dos indígenas dá um exemplo paradigmático do que está acontecendo. Os indígenas Ituna e Itatá, do estado do Pará, que tem uma área enorme que há cerca de 10 anos está em processo para tornar uma área de preservação indígena, né? Essa região, deixa eu comentar, os indígenas de Ituna e Itatá sempre tiveram muito pouco contato com os brancos, com a população. E essa área toda está sendo fortemente invadida, principalmente por mineradores, está trazendo imensas doenças, foram atacadas pela questão do coronavírus. Quando ainda era diretor do INPE, eu acho que acredita, ainda continua, nós demos vários alertas de desmatamento lá, provocada principalmente por mineradores, e nenhuma ação do governo. Isso é um genocídio dos indígenas. É uma culpa que, infelizmente, nós brasileiros, não só o presidente Bolsonaro, vamos trazer sempre nas nossas costas. Não houve nenhuma ação. E o outro exemplo que está bastante claro na imprensa é do Zé Anomanes. É uma vergonha para nós, uma grande tristeza para os brasileiros de bons princípios. Eu lembro que a gestão aí à frente da pasta do agora ex-ministro Ricardo Salles, desde o início já foi cercada de críticas, né? Teve aquela questão logo no início do governo Bolsonaro das queimadas na Amazônia, uma grande repercussão internacional, não é, Ricardo? E depois uma série de medidas tomadas, todas contrariando aí tudo aquilo que a gente já sabe sobre preservação do meio ambiente, como você bem destacou, né? Um ministro anti-meio ambiente no comando da pasta. Acho que é um bom resumo, né, para a gente encerrar a nossa entrevista do que foi Ricardo Salles à frente da pasta. Sem dúvida, ele foi o antiministro e desde o dia 15 de janeiro de 2019, logo após a posse, ele começou os ataques violentos ao INPE, dizendo que o sistema do INPE de alerta de desmatamento da Amazônia não era suficientemente preciso, ignorando completamente o grande êxito que teve o governo desde 2004 sobre a liderança da Marina Silva para reduzir o desmatamento em mais de 80%, usando exatamente o sistema do INPE que ele criticava. Ele criticou porque sabia que o INPE, uma instituição respeitada internacionalmente, seria uma pedra no sapato nas intenções do governo.